Diante do sucesso da sua pregação, ou seja, o arrependimento e a consequente não destruição dos habitantes de Nínive e da cidade, qual foi a reação de Jonas? Como Jonas ficou ao ver este sucesso? Qual a reação do missionário Jonas, do parceiro de Deus? Vamos ler Jonas capítulo 4, versos 1 e 2. Com isso, ou seja, com esse sucesso, com esse arrependimento, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Deus é clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, em grande em misericórdia e benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas estava bravo, irmãos, porque Deus é bom, porque Deus perdoa, porque Deus atende o arrependimento de cada um. Jonas, e ele disse assim, olha, como eu já sabia isso, é claro, ele era parceiro de Deus, como eu já sabia isso, eu não fui para Nínive, por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que isso ia acontecer. Seria possível, irmãos, o missionário de Deus, parceiro de Deus nas boas novas da salvação, ficar indignado porque o povo foi salvo, ficar indignado com a vontade divina? E ele disse assim, tire a minha vida. Ele estava extremamente amargurado. Mas por que ele estava nessa condição? Por que ele pensava desse jeito? Em primeiro lugar, irmãos, por causa da sua credibilidade. Ele tinha dito que a cidade ia ser destruída. 40 dias e a cidade vai ser destruída, e a cidade não foi destruída. E agora, então, como é que fica a credibilidade do profeta Jonas? Ele tinha dito e não aconteceu. Portanto, ele ia perder a sua credibilidade. Para Jonas, a sua credibilidade era mais importante que a salvação daquelas 120 mil pessoas na cidade de Nínive. Que outro motivo teria Jonas, irmãos? Aquele povo era inimigo do povo de Deus. Portanto, Jonas já tinha julgado aquele povo. Eles devem ser destruídos. Jonas concordava com a sua destruição. E quando o povo não foi destruído, agora ele falou, mas escuta, não vai destruir o povo de Deus? Um conquistador cruel. Jonas queria vingança, não queria salvação do povo. Jonas queria uma vingança nacionalista. Mais ainda, qual era a visão de mundo? Qual era a cosmovisão? Qual era a verdade teológica em que Jonas acreditava? Ora, a salvação é para o povo hebreu. A salvação é para os israelitas. Não para os ímpios e incrédulos. Portanto, eles não devem ser salvos. Esses eram os conflitos desconfortáveis que passavam pela cabeça de Jonas para que ele justificasse o seu descontentamento pela não destruição da cidade. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz que ele subiu num lugar mais alto e sentou-se lá para contemplar o que ia acontecer para a cidade. Ele ainda estava querendo ver a cidade destruída, ele queria ver de longe. Ele não tinha falado que ia ser destruída. Deus não tinha dito que ia ser destruída. E ele sentou-se e, milagrosamente, o Senhor fez crescer sobre ele uma folhagem, uma aboboreira que propiciou sombra para ele. E essa sombra deixou Jonas confortável. Confortável para ver a destruição. Veja, era essa a condição. No dia seguinte, irmãos, a aboboreira secou imediatamente. Assim como ela havia crescido em um dia, no dia seguinte ela secou. E agora o calor estava muito forte e Jonas estava extremamente desconfortável com esse calor. E ele dizia o seguinte, novamente com desejo suicida, melhor me é morrer do que viver. E aí, irmãos, o Senhor Deus vai argumentar com o seu parceiro,
com esse parceiro complicado, com esse parceiro difícil, com esse parceiro ultranacionalista? Veja o que o Senhor disse. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele estava bravo porque a planta tinha morrido. E Jonas respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Novamente, irmãos. Jonas falou que queria morrer. Eu também tenho uma coisa para falar para os irmãos. Pode ser que alguma vez nós tenhamos tido desejos de morrer. E tenhamos até verbalizado isso. Entretanto, irmãos, é a bondade de Deus que não faz isso. Porque senão eu penso que muitos de nós já não estaríamos mais vivos se Deus fizesse a nossa vontade quando a gente disse que preferia morrer. Mas vamos continuando lá. Tornou o Senhor e disse: tens compaixão da planta que não custou trabalho, não te custou trabalho, você não a fez crescer, que numa noite nasceu e na outra noite pereceu. O Senhor estava falando: escuta, essa boboreira que você está dando tanta importância, você não fez nada para que ela crescesse, você não fez nada para que ela morresse. E agora você está reclamando até a morte. E o Senhor agora vai dar um argumento final. Não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Os ninivitas, irmãos, também eram filhos de Deus. E o Senhor não podia deixar de ter pena deles, deixar de ter compaixão deles ao ver o arrependimento. Não deixaria eu de ter compaixão. Eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Isso quer dizer, irmãos, eles não sabiam o que era certo e o que era errado. E o Senhor agora tinha prazer em salvá-los. Eu quero ver com vocês, irmão, veja a diferença de Jonas e de Abraão. Abraão queria salvar Sodoma. Não conseguiu. Não havia lá 10 pessoas que fossem justas e merecessem transmitir ou propiciar a salvação para a cidade. O que aconteceu com Abraão? Abraão se resignou. Essa era a vontade de Deus. E agora com Jonas? Jonas conseguiu, através da sua pregação, o Espírito Santo salvou 120 mil pessoas. E ele estava aborrecido. Ele não era submisso a Deus. Sabe, irmãos, interessante, a Bíblia não diz que Jonas tenha se arrependido. Que Jonas se arrependeu. E a pergunta, irmãos, é para nós. Não hei de ter compaixão dos seres humanos no século 21, da minha cidade, do meu bairro, do meu país, dos confins da terra? Essa, irmãos, deve ser a nossa pergunta. Nós devemos expressar essa compaixão, porque a missão de Deus é ter compaixão. A missão de Deus é salvar, e nós devemos então ter essa compaixão também na salvação de seres humanos. Não devemos ter conflitos desconfortáveis, conflitos étnicos, conflitos religiosos, conflitos econômicos, conflitos de gêneros, quaisquer conflitos que impeçam que nós tenhamos compaixão dos nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos? Todos os seres humanos são os nossos irmãos. Todos somos filhos de Deus. E todos somos objeto da salvação. Somos objetos do plano de salvação, das boas novas da salvação em Cristo Jesus. E assim, então, nós devemos pregar a toda e qualquer pessoa.